Deus é bom, amém? Gostaria de convidar a pessoa que estiver comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Versículo de número 34. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Amém? Só até aqui, tome seu assento. Esta é uma palavra mais que conhecida pelo povo de Deus. Amém? Conhecemos essa história. Jairo, sua filha, Jesus, os 3 discípulos ali que acompanham Jesus. E essa é mais uma história que nós vamos ver parte do que Jesus veio fazendo aqui na terra. A gente sabe que tem um texto aqui, uma outra história no meio dos versículos que nós acabamos de ler. Amém? A gente iniciou falando a respeito do Jairo, pulamos uma parte, e nessa parte que a gente pulou, há uma outra história. Nos versículos que nós lemos, a gente vai poder confirmar alguma coisa que vai servir para a minha vida e para a tua vida. Amém? Você vê assim? A gente vai destrinchar um pouquinho o texto, a gente vai procurar pontuar um pouquinho esse texto e olhar para ele com uma visão um pouco diferente. Nós aqui na terra, como bons seres humanos, para muita gente a morte é o final da estação. Amém? Para muita gente a morte é o fim de todas as coisas. Acabou, não tem mais o que fazer. A morte é como se fosse um ponto final na história de muita gente. Mas nós conhecemos a palavra, a gente procura entender um pouquinho do que a Bíblia diz a respeito da morte. Não só a morte física, quanto a morte espiritual. E nesse texto aqui, parece que Jesus está lançando uma pérola que vai deixar muita gente confusa. Eu acabei de ler que esse homem, esse Jairo, um homem importante, um homem que com certeza devia ter alguns seguidores na sua internet, um homem conhecido, era um homem de importância. Ele sabe, ele ouve falar dos feitos de Jesus. A gente pode comprovar isso no versículo que ele vai, parece que ensinar Jesus. Jesus, o Senhor vai até lá, o Senhor impõe as mãos sobre ela, depois ela fica curada e depois ela vive. Parece que Jairo já sabe o que Jesus vem fazendo na sua caminhada. Jairo conhece por ouvir falar o que Jesus vinha fazendo. Amém? Alguém aqui conhece o que Jesus vem fazendo? Amém. Alguém aqui já passou pela experiência de ter Jesus fazendo na sua vida? Amém. Glória a Deus. Esse homem importante, ele deixa a importância de lado, conforme o presbítero Giovanni falou aqui, né? Ele deixa de ser um homem importante, ele reconhece quem verdadeiramente é importante. Jesus de Nazaré, o que está ali. E ele se prostra e ele vai clamar, ele vai declarar algo numa constância. Ele não falou: olha, Senhor, se por favor o Senhor puder ir lá. Não, o texto vai dizer que ele insistiu. Ele clama insistentemente.
Ele relata para Jesus algo que ele está vivendo e é algo que precisa ser resolvido rápido. Aparentemente, na mente de Jairo, porque até esse momento da história, que é o início, a filha dele está doente. Quando ele sai de casa ao encontro de Jesus, a filha ainda está doente, e muito doente, a ponto de vir a óbito. E ele vai nessa caminhada, reconhece ao Senhor, e ele vai dizer: olha, minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Já temos a importante mensagem de saber que Jairo não sabia que a sua filha, por volta desse momento aqui, ou no trajeto de volta, já estava morta. Jesus atende. Amém? Jesus atende? Amém. Jesus atende. Jesus atende. Jesus não é uma pessoa muito ocupada. Já imaginou? Se Jesus começasse a atender daqui para frente, o último lá atrás, ia demorar. Eu acredito que a Letícia ainda tem muita coisa para contar para Jesus. Vai chegar no Everett agora, pai de duas, muito mais coisa para pedir para Jesus. E o último lá atrás. Mas Jesus atende de uma forma sobrenatural. Jesus diz: eu vou contigo, Jairo. Eu vou até a tua casa. E nessa ida que Jesus está indo com Jairo, lá para a casa de Jairo, Jesus atende uma mulher que nós não falamos dele. Essa mulher, ela sofre há 12 anos. Olha que interessante. 12 anos de sofrimento. É muito tempo, não é? 12 anos com uma hemorragia interna que não para. Imagina o estado emocional, a saúde física daquela mulher. E ela está há 12 anos sofrendo, sangrando. E Jesus, a primeiro momento, a gente vê aqui que ele vai cumprir uma missão, ele vai atender o pedido de um pai desesperado, o pedido de um pai que clamou tanto por isso. Ele vai atender, e nesse caminho de ida, Jesus continua atendendo. A gente vai ver que na história dessa mulher aqui, eu vou adiantar já, né, lá para o versículo de número 33, diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela vai falar para Jesus. O interessante é que essa mulher aqui, ela também ouviu falar de Jesus e ela também foi ao encontro dele. A gente tem um rema de Deus aqui. Quer receber alguma coisa? Vá ao encontro de Jesus. Não fique esperando, irmão. Vá ao encontro dele. Ele está pronto para atender. Amém? E se ele estiver atendendo alguém, fique tranquilo. Nesse caminho, ele também pode te atender. Amém? Ele também pode me atender, irmãos. Talvez se o Senhor vier aqui hoje, única e exclusivamente para atender, meu irmão, nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Ele pode atender um e a outro. Amém? E aí diz o texto, Jesus vai falar para aquela mulher. Então ele disse, versículo de número 34, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, que palavra rema para se receber alguém que está sofrendo há 12 anos. Ela tinha isso em mente. Não conhecia Jesus, mas foi ao encontro dele porque já tinha ouvido das maravilhas que ele vinha fazendo no caminho. Ela já gera esse sentimento sem se apresentar. Na mente dela, no coração dela, ela já vai dizendo: se eu tão somente tocar na orla, serei curado. Exemplo de fé para a gente aprender, não é? Não conhece, não tinha se apresentado, mas já estava gerando um milagre dentro dela. Aleluia. Amém? E ela vai ao encontro, toca, a gente conhece a história, e Jesus libera essa palavra. Olha, o que te curou não foi a orla, não foi o tecido, não foi, não, foi a sua fé. Irmãos, a fé que aquela mulher gerou trouxe cura para ela, porque Jesus estava presente. Amém? Jesus é o motivo do nosso milagre. Amém? Ele que vai fazer em nós.
Primeiro ponto interessante, né? Ela gerou fé para receber algo para ela. Jairo é diferente. Jairo vai ter fé para pedir um milagre para alguém da sua família. Até porque, no decorrer da história, a gente já sabe aí, né? E quando Jesus libera aquela palavra para aquela mulher, ó, vai em paz, fique livre do seu sofrimento, chegam alguns, a gente não sabe qual foi o percurso que Jairo saiu de casa até Jesus, e agora Jesus está voltando com ele. Jesus cura essa mulher no meio do caminho, logo depois que há essa cura, essa liberação de palavra para a mulher, chegam alguns da casa de Jairo. Alguns, está no plural, não foi uma pessoa que chegou. Algumas pessoas chegaram e vão começar a declarar para Jairo o real acontecimento. Porque na mente de Jairo, eu saí de casa, ela estava doente, muito doente. Por isso eu vou chamar Jesus. Ele pode curar doentes. Amém? Ele vai. E aí esses homens que chegam, essas pessoas que chegam, vão dizer assim: olha, vão se dirigir ao dirigente da sinagoga, que é Jairo, e vão expressar, vão verbalizar, vão fazer Jairo ouvir uma frase que nenhum pai gostaria de ouvir: sua filha morreu. E aí, a gente acabou de cantar aqui, né, que nós não seremos abalados. Cantar isso é uma bênção. Viver isso é extraordinário. Glória a Deus, aleluia. Diante de uma notícia dessa, seja será que não dá para estremecer? Porque na mente de Jairo estava doente ainda. A gente conhece um ditado, não sei se é um ditado, se é um versículo: enquanto a vida há. Então parece que a esperança termina quando a morte vem. Mas com Jesus não. Glória, Ele aleluia. vence a morte, amém? Louvado seja Deus. Ele faz ressuscitar novamente. Glória a Jesus. A gente tem uns textos aqui bem legais para a gente trabalhar, irmão, que vão falar a respeito de ressurreição, mundo dos mortos. Esse homem recebe essa notícia: sua filha morreu. Mas Jesus ouve. Olha como Jesus ele é atento aos acontecimentos. Não passou desapercebido. Ou você acha que Jesus não ouve o que as pessoas falam no seu ouvido? Falam de você. Você acha que Jesus não vê as intrigas que lançam sobre você? Jesus ele está atento. Depois que aqueles homens, aquele pessoal liberou aquela palavra: olha, sua filha está morta. E não para aí. Eles continuam: não precisa mais incomodar o resto. Até na mente daqueles homens, Jesus só podia ir enquanto existia a fé. Mas Jesus vai mostrar para essa gente aqui que Ele pode muito mais além do que eu e você pensamos. Ele faz obras muito mais maravilhosas do que eu e você podemos imaginar, de uma forma que às vezes a gente não espera. Jesus está indo, né? Jesus agora ele vai tratar com Jairo. Irmão, pensa em alguém que está cheio de fé, que percorre uma distância para chegar até Jesus, e ele consegue chegar, ele clama, ele fala com Jesus, Jesus atende ele, e Jesus está voltando para casa. E recebe um balde de água fria dessa aqui: morreu, acabou, não tem jeito, não me incomoda mais, terminou, ponto final na vida e na história da filha de Jairo. Mas não, Jesus ele vai tratar com aquele homem que recebeu aquela palavra tão forte, que vai contra aquilo que ele tem. E Jesus conhece o interior do homem. Jesus ouve e Jesus vai liberar uma palavra em cima daquelas que aqueles homens liberaram. Não fazendo caso, Jesus já, eu vou resumir, abreviar, Jesus está falando assim: olha, não dê ideia, não dê atenção, eu não estou nem aí para o que eles acabaram de falar. É isso que Jesus está dizendo: olha, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: o que aqueles homens falaram não teve efeito nenhum na vida de Jesus, mas talvez na vida de Jairo balançou ele um pouco. O sair tinha vida. Estou voltando agora e vou encontrar um corpo morto. E aí Jesus vai tratar com esse homem. Jesus vai dizer o seguinte: olha, Jairo, não
tenha medo. Eu acabei de falar que Jesus conhece o interior do homem. Medo é uma coisa que a gente não consegue expressar, né? Nos filmes e no desenho a gente até vê. É algo interior. Jesus olhou para dentro daquele homem e viu, abalou a fé dele. Mexeu com o sentimento dele como mexeria com qualquer pai aqui presente. Abalou ele por dentro. Isso Jesus vai liberar aquilo que aquele homem precisa ouvir. Não temos, tão somente creio. Jesus está falando assim: olha, não se preocupe, não dê ouvidos ao que eles estão dizendo. Tão somente se preocupe, única e exclusivamente em Cristo. Falar assim também é fácil, né? Olha, o que nós precisamos para que Deus ressuscite os nossos sonhos, para que Deus ressuscite o nosso casamento, para que Deus age de uma forma sobrenatural, é ter fé. É verdade. É verdade, é ter fé. A fé, ela vai mover montanhas. A fé na pessoa de Jesus Cristo pode fazer o extraordinário acontecer. O milagre que há tanto tempo demorou para aquela mulher, ao encontrar Jesus, aconteceu naquele exato momento. E agora Jairo está como? Pensa comigo, o que está martelando a mente de Jairo? Ela morreu, ou tão somente crer? Essa é uma frase que serve para mim e para você pensar. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Aleluia! Naquele que falou, dorme, ou naqueles que falaram, está morto? É Deus. Isso é muito sério, porque parece que está morto, é muita gente. Pensa no estádio agora lotado, dizendo: está morto, está morto, está morto. Não tem jeito, não tem mais como. Acabou, é o fim da história. E uma única pessoa, Jesus de Nazaré, dizendo: dorme. Dorme. Não é o fim, não é o ponto final, não acaba aqui a história. Eu estou na cena. Você imagina Jesus falando isso para esse homem: tão somente creia. E aí agora Jairo tem essa palavra de Jesus, e a gente vai ver que Jairo vai continuar caminhando, e Jesus com ele, ao lado dele, Jesus indo, nada parando Jesus. E versículos à frente vão contar essa história que eu já avancei um pouquinho. A casa está cheia, muita gente chorando, lamentando, brando, alvoroço na casa. A menina em um quarto possivelmente em cima, deitada em uma cama, e Jesus chega diante daquelas pessoas, pergunta o porquê, o motivo de tanta agitação naquela casa. E aí, quando Jesus vai expressar, vai falar, a criança não está morta, mas dorme, aqueles que estão na casa vão rir. Olha que expressão totalmente diferente da que eles estavam esboçando. Porque o primeiro momento, quando Jesus chega, era o quê? Pranto, lamento, choro. Agora Jesus libera uma palavra e eles vão rir como sinal de quem está zombando, como sinal de quem ele não conhece a história. Ele não ficou sabendo que ela morreu. Irmãos, aqueles que riem, aqueles que zombam, Deus tem algo preparado para essa gente aqui. Elas vão ouvir falar e vão testificar com os próprios olhos o que o Senhor faz na minha e na tua vida. Amém? Aqueles que falam: não tem jeito, que acabou, não tem mais como, já passou muito tempo, está sofrendo há tanto tempo. Irmão, Jesus, ele escreve uma nova história na minha e na tua vida. É só eu e você deixarmos ele agir, colocarmos a nossa confiança plenamente nele. Ele vai fazer isso. Eu já saio crendo, eu já saio gerando, eu volto diferente. Ainda que 10 digam não, eu vou ficar com o que o Senhor falou. Essa terra é promessa dele. Ainda que 10 digam não, eu vou continuar igual os dois, crendo. Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus falou, nós vamos tomar posse. Você sabe de que passagem nós estamos falando? Essa menina, a Bíblia vai dizer lá no finalzinho que ela tinha quantos anos? 12 anos. O tempo que a menina tinha de vida era o tempo de sofrimento daquela outra mulher, que foi curada. 12 anos. Pensa comigo. Uma menina de 12 anos. O que passa na cabeça de uma menina de 12
é o início, é a elaboração de sonhos futuros. É o momento em que a menina ela vai começar a se abrir, ela vai começar a falar: olha, quando eu crescer, quando eu for mais velho um pouco, eu quero ter a mesma atividade que a minha mãe. Eu quero ser uma dentista, eu quero ser uma merendeira, eu quero ser uma médica, eu quero ser uma aeromoça. Aos 12 anos é o momento que a menina começa a se aflorar e a projetar um futuro para ela, diferente do menino. Por incrível que pareça, o menino demora mais. O menino está com 18, 19, está pensando: o que vai ser da minha vida? É diferente, mas essa menina aqui, ela está cheia de sonho. Ela está vivendo um contexto que eu imagino, pensando numa festa de 15 anos, que é um dos auges para uma menina, né? Já elaborando, já conversava com o pai: eu quero assim, esse tema vai ser nesse lugar, vai ser assim. Mas a história mudou para essa menina. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que ela morreu segundo aqueles homens, mas que ela dorme segundo Jesus. E aí, dorme ou morreu? Morreu? Dorme. A gente vai procurar um texto para tentar confirmar isso daqui. Para o Senhor, a morte é como um sonho. Aleluia. Diferente. Da mesma forma que ele me acorda, eu e você de manhã para trabalhar, é a mesma forma que ele acorda alguém da morte. Amém? Vamos lá. Diz o texto que Jesus retira aquelas pessoas da casa, vai ao encontro, leva 3 discípulos dele, e a mãe e o pai. A menina creu em alguém? A menina? Não, estava morta. Quem é que estava crendo nessa história? O pai. Amém? Na mulher do fluxo de sangue, ela mesmo creu, ela mesmo recebeu para ela. Nessa história aqui, é um pai tendo fé para que o milagre aconteça na vida da filha. Você crê que se alguém estiver orando pela tua vida, você pode receber esse milagre? Amém? Você tem que entender isso. Pode ser através da oração dele que o meu milagre vai chegar. Essa mulher não tinha, essa menina, ela não tinha condições, estava morta. Mas alguém creu, amém? Porque alguém creu, e creu na pessoa certa, o milagre aconteceu. Diz o texto que Jesus possivelmente se agacha, toma aquela menina pela mão e vai expressar uma expressão bem conhecida: Talita cumi. Aqui a gente tem uma Talita, amém? Mas não é Talita o nome da menina. Amém, pessoal amado? Talita cumi é uma expressão do hebraico. Jesus está verbalizando isso: é menina, te digo, levanta. Jesus usa uma palavra para ressuscitar alguém. Você acha que é impossível a tua situação? Tem gente que já, devido a tanto sofrimento, tanto desgaste, já deixou de sonhar, já deixou de viver, já está entregando os pontos, está como um morto vivo. Mas Jesus está dizendo: eu posso, eu tenho poder, eu sei como fazer. Ele sabe exatamente como fazer. E aí diz a história que imediatamente Jesus libera a palavra e imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade se levanta e começa a andar. E aí vai dizer o texto que os que estavam ali presentes ficam espantados, admirados, maravilhados por aquilo, um episódio inédito. Você viu como Jesus fez? Imagina isso. Imagina a alegria do Pai. Consegui crer, recebi minha vitória, consegui crer, mesmo com as vozes contrárias que eu ouvi, e Deus me deu vitória. Jesus foi comigo, segurou minha filha pela minha mão e a fez levantar, ressurgir do mundo dos mortos. E aí, o último versículo dessa passagem, e ela é igual a algumas outras passagens, quando Jesus ressuscita alguém, Jesus tem uma fala igual, na maioria das vezes quando Jesus ressuscita alguém. Alguém sabe o que é? Ressuscitou, ele pede para alguém alimentar, dar de comer.
Jesus ele vai falar lá, olha, ele deu os ordens expressas para que ninguém, aqui é outro detalhe, Jesus vai falar para quem está ali, ó, não fala nada para ninguém. Como é que não fala um milagre tão grande desse? Jesus vai falar assim, olha, vocês não vão contar nada para ninguém. Mas a menina ia sair de casa, não precisava falar, o pessoal ia ver o milagre. Melhor do que eu e você falar, o pessoal vê. É as pessoas testemunharem que o nosso Deus é fiel, de que ele nunca perdeu uma batalha, de que a morte para ele é fichinha, irmão. E aí vai falar, não contem nada para ninguém, nada, e deem alguma coisa para ela comer. A gente consegue ver que esse episódio de quando Jesus ressuscita, a pessoa tem fome. E aí agora eu queria pensar contigo, não se atemorize com o que eu vou falar, mas todos os dias, eu e você somos ressuscitados, sabia? Aleluia, glória a Deus. Eu vou provar isso para você nesse versículo. A gente janta à noite, amém? Janta, tem gente que ainda faz uma ceia depois, come fruta, dorme de barriga cheia. Todo mundo aqui dorme de barriga cheia? Amém. Quando tu acorda, o que tu tem? A primeira coisa que você pensa? Café da manhã. Aí você está tomando café da manhã já pensando no que você vai almoçar. Quem morre tem fome. Jesus ele sabe como trabalhar. Jesus ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa vida por dentro. E aí, nós todos os dias temos esse privilégio. A gente costuma dizer que quando alguém passa, sobe o degrau, a gente fala, lembra dele como? Fulano de tal, já dorme no Senhor. Ué, não morreu não? Morreu? Mas a nossa expressão é, já dorme no Senhor, porque a morte, a Bíblia vai nos dar um contexto também disso, é como os que dormem, só que é um sono profundo. Amém? E Jesus está falando para esse povo aqui, para mim e para você nessa noite, que nós todos os dias temos a maravilha da vida quando a gente acorda. A gente tem o prazer de provar, porque Deus nos tirou a viagem do mundo dos mortos e nos deu um dia para viver. Aleluia! E aí cabe a mim e a você querer fazer desse dia tudo para a glória dele. Amém? Ele fez na minha e na tua vida e ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Então faça o seu dia, tudo o que você tiver que fazer, faça para glorificar o nome dele, porque ele te deu mais um dia, ele te ressuscitou mais uma vez. Amém? Amém? Amém. 12 anos é o que a menina tinha, não era? 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, quanto tempo de sofrimento? 12 anos. 12 é um número comum na Bíblia. A gente vê várias vezes 12. 12 versículos. 12 cestos cheios de pão e de peixe. 12 tribos de Israel. 12 espias. Lembra dessa história? 12 espias vão até uma terra que era prometida para eles. Vão ver o que tem na terra. E aí a Bíblia vai dizer que 10 trouxeram um relatório. E Josué e Caleb trouxeram outro relatório. Irmãos, a maioria, muitas das vezes, a maioria não vai querer ver o teu milagre. Aleluia. Mas Jesus já nos ensina aqui. Só precisa da luz da tua fé. Glória a Deus. Não precise. Só já eu creio, aparentemente, quando Jesus libera a palavra para ele, não temas, creia somente, faz só isso, já. Não precisa fazer campanha, não precisa subir monte, não. Creia tão somente que o milagre vai chegar. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para vocês. Creia tão somente. Esses 12, continuando aqui, vai nos mostrar que desses 12, 2 permaneceram com uma fé inabalável. E a história mostra para a gente, dos 12, quantos entraram e provaram daquilo que Deus prometeu? Só quem creu. Só vai provar do milagre quem creu. Se você não crê,
não tem como provar do milagre. Pode ser 12 dias, pode ser 20 dias, pode ser 30 dias. Se você não crer, se você não começar a gerar isso dentro de você, não vai provar do milagre. Quer provar do milagre? Creia. Primeiro passo, creia. Sabe, eu estou orando, Deus faz, move. Pastor estava ontem aqui, né, no 330, já tinha passado 220. Vibrando. É alguém que está vivo. Quem está vivo está gerando milagre. Agora, quem vive morto não gera nada. Mas ainda assim, se tiver um cara do lado lá dele crendo, é capaz dele receber. Amém? A gente já viu que, eu estou terminando, precisa de fé, não precisa de muita gente. E tem uma outra história aqui, desses textos que nós lemos, de Marcos. A gente tem mais duas passagens que vão contar a mesma história, Mateus 9, Lucas 8. Lucas é mais detalhista nos seus escritos. Lucas, ele parece que abre uma caixinha que ninguém tinha visto. Ele é bom de relatar detalhes, mais do que Marcos, mais do que Mateus. Lucas vai dizer que o espírito da menina voltou. Quando a gente morre, o que é que sai? Morte física. O espírito, ele volta, ele sai. Então a gente pode entender que realmente essa menina morreu. Amém? Para mim, para você, do nosso mundo natural e físico, morreu. Mas para Jesus, apenas dorme. Efésios 5, capítulo 5, versículo de número 14, Paulo vai trazer uma afirmativa muito interessante. Desperta do que? Vocês conhecem o versículo? Paulo parece que está sacudindo os irmãos que estão ali com ele. Vamos embora, desperta, acorda, levanta. E ele continua: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Paulo já sabia que a morte nada mais é do que um sono, do que alguém que dorme. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quer ter esclarecimento na tua vida? Quer desvendar alguns mistérios que Deus não revelou para ninguém ainda? Desperta. Permita que o Senhor te ressuscite para isso. Creia que Deus pode fazer você viver um ano jamais vivido na sua vida. Ah, mas eu já estou velho, estou cansado, já vivi muita coisa. Creia tão somente. Deus pode te surpreender. Amém? Há um outro texto que eu vou fechar aqui, segundo livro dos Reis. Abre aí para mim, por favor, marca ele. Esse aqui é um dever de casa para nós. Segundo Reis 13, versículo de número 14, e depois versículo de número 20. Aqui vai contar uma história bem interessante, que mexe com a mente da gente. Eu acabei de narrar duas histórias de alguém que creu e recebeu o milagre. De um pai que creu e a filha ressuscitou todos os sonhos, voltou a viver. Imagina essa menina indo para a escola. Como essa menina não ficou conhecida na escola? Temos aqui hoje a filha de Jairo, que morreu, mas que um dia na visita de Jesus na sua casa ressuscitou. Essa mulher que pegou o noticiário, imagina as curtidas na internet, né? Bombando. A menina, filha de Jairo, o principal da sinagoga que Jesus tornou a vida. Agora ela vai ter toda uma vida pela frente para sonhar e realizar os seus sonhos na presença do Senhor. Ela sabe, contaram para ela quem a curou. Ela abriu os olhos, pensa comigo, morreu e abriu os olhos e encontrou logo com o Senhor. A igreja aguarda esse momento? Amém? Isso não pode ser apagado dos nossos corações, irmão. A igreja, ela carrega essa marca. Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. E os mortos, os que foram antes de nós, que ressuscitarão primeiro, e nós juntamente com ele nos encontraremos nos ares.
Essa é a promessa que nós estamos aguardando, amém? Esse texto de 2 Reis vai contar parte de uma história que o pastor começou. Não, o pastor falou sobre Elias, não foi? Quase que eu me olhei aqui, Eliseu, diz assim o versículo 14: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Um homem que fez, provou de milagres extraordinários. Um homem que teve uma intimidade com Deus muito grande, viu coisas que homem nenhum depois dele viu, presenciou milagres que homem nenhum presenciou. Esse homem tinha intimidade com Deus, mas chegou um tempo, o tempo que o relógio parece que está parando, o tempo que Deus determinou para todo ser humano. Versículo 14 está dizendo que ele estava sofrendo de uma doença da qual ele morreria. Versículo 20, a gente avança mais à frente aí, vai dizer assim: então Eliseu morreu e foi o quê? Que interessante. O homem de Deus morreu. O homem de Deus morre ou dorme? Vocês estão com dúvida aí? Os irmãos parecem não com dúvida. Esse homem de Deus aqui, ele morre, e ele é sepultado, ele é colocado numa cova. Diz o texto abaixo, e vai dizer assim: olha, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera, de tempo em tempo. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem. Jogaram quem? O corpo. Estava morto ou estava vivo? Estava morto. Jogaram o corpo do homem no túmulo, na cova de Eliseu. E esses homens fizeram o quê? Fugiram. Não preciso demonstrar. Vai pegar um monte aqui, dois. E te imagina dois, um pela mão e pelo pé. Estão sepultando, eles já vêm sepultando muita gente. Sendo que nesse período, nessa época, nesse exato dia, eles avistam as tropas, com medo desses homens não fugir. Mas aí o corpo aqui e a cova aqui do lado, já pegaram, jogaram na cova, um homem morto. E aí o interessante, quem é que tinha sido enterrado mesmo lá na cova? Há muitos anos atrás? Eliseu. O que tinha então naquela cova? Tem certeza? Rapaz, esqueceram de recolher os ossos e guardaram a caixinha lá. Diz a Bíblia: eles jogam o corpo e saem correndo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Lê comigo aí para ver se a gente está lendo errado. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. E os outros dois já tinham fugido. E se eles estão ali, eles iam fugir também. Eu e você ia também. Pensa comigo agora. Quem creu? Quem creu para que ressuscitasse? Quem creu se era um morto e o cadáver, o esqueleto de um profeta? Essa é uma das perguntas que eu tenho para encontrar com o Senhor. Eu conheço a história dele. Mostra para mim, cadê o Eliseu? Eliseu está aqui. Mostra para mim agora um homem que jogaram ele lá. Mostra, Senhor. Deixa eu conhecer esse camarada. Né? É claro que lá a gente também vai ter outro nome. Lembra disso? Né? O Eliseu, lá era Eliseu, aqui é outro nome. Marcos é aqui só, lá é outro nome. Bem? E a gente vai querer questionar Deus, porque a gente viu nas histórias que precisa de fé. O presbítero Giovanni trouxe uma palavra aqui, eu não guardei, eu não marquei, ainda que esteja morto. O quê? Viver. Essa é uma das palavras que pode se encaixar nesse texto. Sabe, irmãos, era um corpo que tocou no esqueleto e ele pula, ele salta, ele se levanta e agora tem vida. Haveria
alguma coisa difícil ao nosso Deus? Se eu continuar, tem mais algumas ressurreições que a Bíblia nos mostra. Mas já é o suficiente, amém? Já é o suficiente. Eu creio em um Jesus que continua ressuscitando. Ressuscita sonhos, ressuscita casamentos, dá bons casamentos. Sabe, o pastor vem relatando aqui, né, diversas coisas, isso foi até bom, né? Ressuscita a comunhão com a família, comunhão com os irmãos, conquista da casa própria, até conquista da casa própria. Tem alguém de casa própria aí? Bem, vou contar um testemunho e eu entrego. Primeiro dia de oração, eu falei que o nosso Senhor, Ele pode ter vindo até atender uma pessoa, mas eu estava no caminho aqui, Ele também me atendeu. Primeiro dia de oração, eu não comprei ainda a casa própria não. Ainda não, já está aqui dentro, já comecei com ele. Aqui dentro é uma questão de oração. E aí eu orei, eu entreguei, eu vi no texto, eu posso pedir pela minha família recebeu. Trouxe o pedido, já estou um tempo relutando, minha mãe nem falou que podia falar nada, mas ela também falou que não podia. E eu entreguei. Primeiro dia de oração, a gente ora, a gente entrega ao Senhor e graças a Deus que Ele ouve as nossas orações. Isso nos motiva cada vez mais a estar perto dEle. Ele vai quando a gente chama, Ele volta também quando a gente chama. Ele está sempre pronto para nos atender. Amém? E aí eu entreguei, Senhor, eu estou tentando já há um tempo tirar minha mãe dali, levar minha mãe para outro lugar ali. Minha mãe quase morreu atropelada, atravessando em frente à Levar. E eu queria cortar isso. Meu pai faleceu atravessando o Rua de Itararé. O carro, uma mulher, bateu, o pai bem, e Deus decidiu colher. Deus tem prazer em levar os seus. Aqui é outro testemunho. E aí eu estou orando, primeiro dia da campanha. Segundo dia, Deus atendeu o pedido que eu colhi. No segundo dia, já não pedi mais para Deus abrir a porta. Já tinha aberto a porta, já tinha feito todos os processos. No segundo dia, já estava assinando documentação para pegar a chave. Parece que foi oração expressa, né? Oração rápida. Como Deus é maravilhoso para a gente. Qual é o segredo? Creia tão somente. Talvez, eu quero te convidar a ficar de pé. Talvez você esteja aí pensando, já passou tanto tempo e nada aconteceu. Lembra da mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Quando é que a história foi mudada? Quando foi ao encontro de Jesus. Eu e você estamos vindo aqui 12 dias ao encontro de Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai te atender. Eu tenho certeza que Ele está ouvindo a tua oração, teu clamor, teu pedido. Ele é Deus de respostas, irmão. Creia tão somente. É isso, esse é o nosso papel. A gente não precisa fazer muita coisa. É começar a gerar um milagre sem estar vendo nada. É continuar subindo a montanha, igual o pastor pregou aqui ontem. Foi nada, mas não parou de ir. Até que uma hora, uma nuvem apareceu. Uma hora a nuvem vai aparecer e você vai glorificar a Deus. Porque é sinal de abundante chuva. É sinal de que alguma coisa vai voltar a brotar na sua vida. Talvez você já tenha perdido os sonhos. Quem perde sonho deixa de viver. Ou vive amargurado, apurriando o irmão do lado ainda. É uma pessoa amargurada. Está simplesmente vivendo por viver. Não tem expectativa, não tem objetivo. Está perdido, não sabe para onde vai. Está aguardando Jesus buscar a sua igreja, mas de uma forma muito longe. Deixando de desfrutar. Deus, Ele prometeu que Ele tem uma vida abundante para mim e para você aqui na terra. Cabe a Ele se crermos para recebermos e vivermos e glorificarmos ao Senhor Jesus. Amém? Queria orar contigo, queria que você nesse momento apresentasse mais uma vez. Senhor, eu estou colocando diante de Ti. Eu não sei se o Senhor hoje vai visitar a minha causa, mas eu estou no caminho e eu estou pronto para receber o milagre. Eu estou crendo, eu já comecei a gerar isso
Eu já comecei a ter expectativa do meu milagre lá na frente. Eu já comecei a ter expectativa de que eu vou botar o meu testemunho aqui dentro. Tem um papel ali, se você não pegou, qual é o pensamento? Qual é o testemunho que eu quero contar? O que eu tenho pedido tanto ao Senhor? Escreve declarando que a vitória você recebeu. Apresenta-te diante do Senhor, Senhor, estou crendo na causa da verdade ganha. Me entrega. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, nesse momento nós queremos orar pela tua igreja, pelo teu povo. Somos teus, somos obra das tuas mãos. Tu nos formaste de uma forma maravilhosa. Estamos vivos. O Senhor sempre está nos ressuscitando, Pai. O Senhor nos retirou da nação do pecado, nos fez uma nova criatura em ti. Estamos aqui para glorificar o teu nome, Pai. E viver as tuas promessas, viver o milagre que o Senhor tem na vida de cada um do teu povo, Pai. Nesse momento, meu Senhor, atende a oração, atende ao pedido. Estamos no caminho correto na tua provisão, na ressurreição que tu pode trazer. No nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Pai, nós queremos retirar ressurreição do Evangelho, ressurreição, ó Pai, do matrimônio, da família, do filho que está longe, do filho que se perdeu. Traz de volta toda a certeza, arranca as escolhas dos olhos, traz vida, meu Senhor, para a honra e glória do teu nome, para a alegria nossa, meu Senhor, para regozijo nosso, meu Senhor. Queremos, Senhor, poder contar, poder dar o nosso culto de ação de graças, Senhor, mais uma vez, porque a tua boca não está conosco, porque a tua bondade, o teu amor é